De onde nós viemos? Essa é, talvez, a pergunta mais fundamental de todas, não é mesmo? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, seguindo os passos da ciência para tentar desvendar esse mistério, a origem da vida. A questão central é essa, bem direta. De onde vêm os seres vivos? Parece simples, né? Mas a busca por essa resposta é uma das maiores e mais incríveis sagas da história do conhecimento humano. E olha, essa não é uma pergunta nova. Filósofos da antiguidade, cientistas da Renascença, pensadores modernos, todo mundo já quebrou a cabeça com isso. Então, o que vamos fazer aqui é seguir essa trilha passo a passo para entender como as ideias evoluíram. Para começar, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a Grécia Antiga. É lá que nasceu a primeira grande teoria que dominou o pensamento ocidental por quase 2000 anos. E essa ideia é da chamada geração espontânea. O conceito é, bem, curioso. A premissa era que a vida não precisava vir de outra vida. Ela podia simplesmente aparecer, do nada, a partir de matéria sem vida, como lama ou carne podre. O grande nome por trás dessa teoria foi o filósofo Aristóteles. Ele imaginava que existia uma espécie de força vital, um princípio ativo na matéria que podia, sob as condições certas, criar um ser vivo. E vamos ser justos pro pessoal da época, até que fazia sentido. Afinal, todo mundo via larvas aparecendo magicamente num pedaço de carne deixado de lado. Só que a ciência avança justamente quando a gente começa a questionar o que parece óbvio. E a partir do século XVII, uma nova forma de pensar, baseada em experimentos controlados, começou a botar essa ideia milenária em xeque. E aqui, pessoal, acontece a grande virada de chave. A geração espontânea dá lugar a uma nova ideia, a biogênese. O princípio, que hoje parece básico para a gente, era revolucionário na época. A vida só pode vir de outra vida pré-existente. Foi uma mudança completa na forma de enxergar o mundo. Ok. Isso resolve um problema, mas ao mesmo tempo cria um outro, talvez ainda maior. Tá bom, se toda vida vem de outra vida que vem de outra vida e assim por diante, de onde veio a primeira de todas? Aquele ponto de partida? A partir daqui, a gente entra no território das teorias modernas. E a primeira delas nos convida a tirar os olhos do nosso umbigo e olhar para cima, lá para as estrelas. O nome dessa teoria é panspermia cósmica. E a hipótese é ousada. E se a vida não for um fenômeno exclusivamente terrestre? E se, na verdade, ela tivesse sido semeada aqui, vinda de algum outro lugar do universo? Proposta lá no comecinho do século XX, essa teoria imagina que sementes da vida, micro-organismos super-resistentes ou até mesmo moléculas orgânicas complexas viajaram pelo cosmos como passageiros clandestinos em cometas e meteoros. Ao colidirem com a Terra primitiva, que era um planeta jovem, teriam encontrado aqui um solo fértil para enfim se desenvolver. Agora vamos para a principal teoria concorrente. Uma que diz que a gente não precisa procurar tão longe no espaço. A resposta estaria aqui mesmo, na história química do nosso próprio planeta. Essa é a teoria da evolução química. A ideia central é que a vida não chegou pronta, nem surgiu no instalar de dedos. Ela foi o resultado de um processo lento, gradual, onde a química simples, inorgânica, foi se tornando cada vez mais complexa até formar os primeiros blocos de construção da vida. Essa hipótese foi proposta de forma independente por dois cientistas, Oparin e Haldane. Eles imaginaram a Terra primitiva como um gigantesco laboratório a céu aberto, onde, ao longo de milhões e milhões de anos, a vida foi sendo montada, peça por peça, a partir da matéria não viva. E o cenário principal dessa teoria é a famosa sopa primordial. Tenta imaginar os oceanos primitivos. Não como são hoje, mas como um caldo quente, borbulhante, abarrotado de moléculas orgânicas que eram criadas sem parar na atmosfera pela energia de relâmpagos e da intensa radiação solar daquela época. A progressão é o ponto-chave aqui. Pensa assim, tudo começa com gases simples na atmosfera. A energia, como os relâmpagos, força esses gases a reagirem, criando as primeiras moléculas orgânicas. Com a chuva, essas moléculas são levadas para os oceanos, formando a tal sopa primordial. Com o tempo, elas começam a se agrupar em pequenas gotículas, os coacervados, meio que isoladas do ambiente, e dessas estruturas primitivas teriam evoluído as primeiras células vivas. Uma teoria tão grandiosa sobre um passado tão distante parece coisa de ficção, né? Quase impossível de provar. Mas o legal da ciência é que ela sempre busca uma forma de testar suas hipóteses, por mais malucas que pareçam. A grande pergunta na época era: será que é possível recriar as condições da Terra primitiva num laboratório?
E mais importante, será que os blocos de construção da vida poderiam mesmo se formar a partir de química simples, como a teoria dizia? A resposta veio em 1953, com um experimento que se tornou um clássico. Stanley Miller e Harold Urey montaram um aparelho de vidro todo engenhoso. Lá dentro, eles colocaram os gases que Oparin e Haldane acreditavam existir na atmosfera primitiva. E para simular a energia dos relâmpagos, eles usaram descargas elétricas contínuas. E o resultado foi simplesmente espetacular. Depois de só uma semana, o líquido que estava no aparelho, que antes era transparente, ficou turvo e avermelhado. E quando eles analisaram, estava cheio de aminoácidos, os tijolos fundamentais das proteínas, ou seja, os blocos de construção da vida. Eles conseguiram provar que era possível. E aqui que a nossa jornada se completa. Pelo menos por enquanto. A ciência, desde Aristóteles até Miller e Urey, nos mostrou um caminho plausível. Um caminho que sugere que a vida pode não ter precisado de um milagre ou de uma carona cósmica, mas sim das próprias condições químicas do nosso jovem planeta. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é de explodir a cabeça. Se as leis da química e da física, usando ingredientes que são comuns em todo o universo, permitiram que a vida surgisse aqui, o que impede que esse mesmo processo tenha acontecido ou esteja acontecendo agora mesmo em outros incontáveis mundos por aí? A busca por essa resposta, essa sim, apenas começou.